vamos lá, vamos acelerar para a gente ir direto para a parte boa da história, que é a analisar mesmo o retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde. Então, sobre o que é o retrato de Dorian Gray? Um rapazinho muito lindo, no auge da sua beleza, é muito admirado por um pintor que vai pintar o retrato dele no seu auge lá da beleza, como eu falei. E quando esse pintor, o Basil, ele vai mostrar o retrato para o seu amigo Harry e para o próprio Dorian Gray, todo mundo fica assim embasbacado como esse retrato realmente está fiel à beleza desse menino, que eu vou começar a chamar aqui nesse vídeo de menino Dorian. Lord Henry, amigo do pintor, o Basil, que é aquele cara que acho que ninguém quer ter como amigo, sabe aquele influencer, o influenciador? O cara é Lord Henry. Lord Henry, ele é o filósofo da história aqui, então ele vai pegar e vai dizer pra aquele cara que corta o barato, tá todo mundo gostando do retrato, tá todo mundo achando lindo, realmente o Basil é um baita artista, mas Lord Henry, ele vai trazer a filosofia, a realidade para esse momento maravilhoso, quando ele diz, olha, esse retrato, esse auge da beleza, você tem que aproveitar muito, porque você vai ter ele lá estático, mas você percebe que você não vai ser assim o tempo todo. Você tem que aproveitar essa juventude, essa sua beleza. Menino Dorian nunca tinha parado para pensar na velhice. Essa palavrinha, velhice, é uma coisa que realmente ninguém pensa até mais ou menos os 30 e poucos anos de idade, ou talvez aí para os 40, né? A gente não pensa mesmo no peso da velhice. Mas aí Dorian Gray cai na real e diz, como é que é? Eu não vou ser assim o tempo todo? Eu não vou ser bonitinho o tempo todo? E aí ele fala a famigerada frase muito famosa que a gente conhece, que é meio aquela frase assim, meio de maldição, assim, naqueles pedidos que estão assim meio que amaldiçoados para o universo. Ele diz, puxa, eu queria que fosse o contrário, eu queria que o retrato envelhecesse e eu continuasse jovem o tempo todo. Aí a gente tem o retrato de Dorian Gray. E já que a gente deu uma pitadinha do assunto de influenciadores, vamos falar vamos começar com esse assunto, falar de Lord Henry e as influências em O Retrato de Dorian Gray. Dorian Gray é um rapaz praticamente adolescente, só que eu acho que não tinha esse conceito de adolescência na época que esse livro foi escrito aqui, eu não tenho certeza, mas acho que o conceito de adolescência não existia. Ele tem por volta aí dos 16 anos, ele é um rapaz assim que carrega de certa forma uma inocência assim, como se ele fosse muito ingênuo e como se ele fosse aquela coisa da tábula rasa, que até aquele Rousseau fala, né, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. E ele realmente é fácil fazer Dorian Gray tomar consciência da finitude da vida, da finitude da sua beleza, além de outras coisas também. Então Lord Henry, que é um cara que de certa forma tá tentando, ele é um cara malicioso, ele observa as pessoas, ele quer fazer experiências sociais com as pessoas, né? Ele tá naquele mundo dele assim, sem se importar com ninguém. Quando ele fala muitas coisas aqui durante o livro, né? E uma das coisas que ele fala, que na minha edição, que é essa edição aqui da Penguin Companhia, tá na página 26, ele fala a primeira frase pra gente discutir aqui, né? Toda influência é imoral. Você concorda? Ainda na página 26, o Lord Henry completa, né? Por que influenciar alguém é algo imoral? Porque influenciar alguém é lhe entregar a própria alma.
A pessoa não pensa seus pensamentos naturais, nem arde com suas paixões naturais. Suas virtudes não são verdadeiras. Seus pecados, se é que existem pecados, são de empréstimo. E ele vai elaborando isso aqui, nessa página. E assim, essa coisa da influência, a gente conversa até muito aqui no canal. Impossível a gente dizer que a gente pega a nossa vida e faz tudo realmente da nossa própria cabeça. Sempre tem uma influência aí. Em tempos de internet, em tempos de YouTube, em tempos até da gente tá nomeando o nome de nós aqui que produzimos conteúdo aqui como influenciadores. É um nome, talvez eu acho apropriado, mas eu acho que é um nome que a gente deveria refletir sobre o quanto que a gente se deixa movimentar por essas influências, e o quanto que a gente administra as pessoas que a gente, não só pessoas aqui do YouTube, tá? Mas as pessoas da nossa vida, as escutas, os aprendizados que a gente tem, o quanto que a gente absorve, às vezes de uma pessoa só, ou a gente quer imitar uma pessoa famosa, ou a gente quer fazer, ou pensa, ou tem até um pensamento a favor ou contra determinada coisa por seguir alguém, não pelas nossas próprias convicções. Teve um outro trecho também, né, que Lord Henry fala, comentando sobre o autodesenvolvimento, como que a gente precisa se desenvolver pensando, mesmo ainda que a gente tenha a gente observe de um ponto de vista geral várias pessoas, a gente aprenda com comportamentos, ou seja, a gente até tenha influência, mas que ela não seja cega, né? E ele fala de um jeito bonito, ela se torna o eco da música de outro. Por isso que até a sensação de prazer, ela não é a mesma quando ela é influenciada por um prazer que outra pessoa sentiu. Então, se alguém sentiu prazer indo para a Torre Eiffel, não significa que você indo para a Torre Eiffel em Paris vai ter esse prazer. Esqueceram-se da mais elevada das obrigações, a obrigação que cada um deve a si próprio. E ele ainda fala o seguinte, que o mais valente de nós tem medo de si mesmo, porque se a gente se deixa muito influenciar por alguém, será que a gente está com medo de nós mesmos? Mas vamos falar do ponto principal desse vídeo, que eu acho, e que pra mim é o ponto principal. Se a gente for resumir Retrato de Dorian Gray em um assunto, é porque ele divide realmente muitos assuntos, mas vamos colocar aqui a questão da juventude, o retrato e a felicidade, né? Vamos botar assim, a juventude e os momentos de felicidade. Então, eu achei que o Retrato de Dorian Gray, queria saber a opinião de você que leu, também nos comentários, se vocês quiserem deixar, eu vou, aqui embaixo nos comentários eu vou amar. Dorian Gray, eu acho que tem esse pilar, assim, de uma tríade, assim, de uma trilogia, assim. Ele tem a questão da juventude e da beleza, aliada ao momento auge de felicidade que não é contínuo, né? A felicidade, esse ponto auge assim de felicidade, prazer, ele não acaba não sendo contínuo, mas e se existir um movimento nosso para que esse seja contínuo? E o terceiro ponto são os desejos e tentações. São essas coisas dos prazeres da carne, de satisfazer os nossos desejos. Então, o Retrato de Dorian Gray, ele, para mim, tem esses pontos como elementos da trajetória do Dorian que a gente vai acompanhar. O Dorian, ele se vê com ele faz esse pedido, e esse pedido vai ser atendido logo no começo do livro. Porque tem esse elemento aí fantástico na história. Sim, o retrato vai envelhecer e Dorian Gray não vai envelhecer, vai ficar igual ao retrato, estático.
Agora, olha só, não, assim, a gente pode pegar as coisas do mito da beleza. Já assistiram ao vídeo? O mito da beleza, a gente sempre, acho que o retrato de Dorian Gray vai ser relevante por esse assunto de que existe aí uma identificação de que lidar com a passagem do tempo é dolorosa para todos, e existe até de certa forma patológico essa coisa hoje com a beleza. Na França do século XIX, pelo pouco, eu não pesquisei tanto, mas pelo pouco que eu sei, esse livro ele foi escrito como meio que o Oscar Wilde, ele estava querendo comentar um pouco sobre essa coisa da arte, da valorização do belo, da arte em todos os aspectos, não só de uma pintura, de uma escultura, mas das músicas, e esse prazer social que dava numa sociedade talvez aí elitista somente, mas uma sociedade que queria, que pegava a arte pela arte sem nenhum outro propósito, e que essa arte tinha que ser bela, nesse sinônimo de beleza que não necessariamente vai representar uma substância interior. Quando Dorian Gray começa a buscar os prazeres sensoriais, ainda que ele deseja o belo, ele nega, ele acaba indo se distanciando da sua moralidade, vamos dizer assim, da sua ética, da sua bondade, dessa sua inocência. Então ele vai perdendo a sua essência, porque se o que importa é a beleza, se o que importa é eu presenciar a beleza, ir para peças de teatro, as melhores peças, muitas vezes eu não tô nem parando para pensar que o cara do meu lado, né? Eu falo cara assim, o cara ou a senhora do meu lado tem outras coisas, assim, podem estar passando por problemas, e os problemas vão chegar. Os problemas vão chegar para Dorian Gray, só que ele entra na questão do Hakuna Matata. Porque negar a realidade pode se transformar numa tortura, num problema, e não significa, Dorian, a gente vai acompanhar pela trajetória do Dorian, que negar a realidade das coisas como elas são, com seus problemas, com as suas inconstâncias, com a sua feiura. Então, olha só, se eu nego a morte de uma pessoa, por exemplo, e eu sei que essa pessoa morreu, e no dia do sepultamento eu só quero o belo, a felicidade, eu quero estar sempre feliz, e aí no dia do sepultamento da pessoa que morreu, que eu conheço, eu vou para uma ópera. Por quê? Porque a minha vida tem que ser sempre feliz. Mas será que eu fazer isso acaba trazendo realmente a felicidade? É aí que eu trago uma recomendação de leitura que eu fiz na mesma época que eu estava lendo o Retrato de Dorian Gray, que é a carta do Epicuro sobre a felicidade. Eu não li de propósito, mas eu achei que essas leituras se relacionam muito, e deixo aqui a dica para vocês. Porque o Epicuro, ele vai falar exatamente sobre a questão do prazer e da felicidade. Ele vai falar que o prazer, para a gente sentir esse prazer, ele não pode ser constante. Se ele se tornar sempre, se a gente buscar sempre o prazer, e a gente já falou isso sobre os nossos desejos, se a gente buscar sempre o prazer, esse prazer já não vai ser tão bom assim. E com uma coisa simples, como por exemplo beber água com sede, a gente sabe a sensação que é beber água, o primeiro copo de água com sede, aí daqui a pouco a gente vai tomar o segundo copo de água com sede, o terceiro copo de água, já não estamos mais com sede, o quarto copo de água, se a gente já está empurrando, e quando chegar no 10º a gente já não está aguentando mais, e a gente pode até evacuar. Na página 130 tem uma frase de Dorian Gray que ele pede: meu caro Basil, se quer de fato me consolar, ensine-me a esquecer o que aconteceu. Então, esquecer uma coisa ruim que aconteceu vai trazer a felicidade?
Eu gosto muito dessa questão do retrato em Dorian Gray. O retrato, para a gente pensar hoje também, ele significa algo estático. O retrato, e a gente pode ir para o Instagram, tá? Se a gente acha que aquilo que está acontecendo no retrato corresponde ao todo, eu acho que a gente está se enganando. O retrato é o auge, pode ser o auge estático, um auge de um momento feliz, um auge de um momento de beleza, mas ele não vai ficar continuamente, ele não vai se repetir. Então, quando Dorian Gray deseja ficar estático, ficar assim, nesse auge de felicidade, nesse auge de beleza, será que isso não conversa com a nossa necessidade de tirar aquela selfie, de às vezes tirar várias vezes aquela foto, porque o Basil era um ótimo artista, mas a gente fica tirando várias fotos pra gente ficar naquele momento auge. A gente faz aquela produção. Uma vez eu tava vendo um podcast falando sobre essa coisa das mentiras que o Instagram carrega, né? Nosso poço de mentira é o Instagram. E como que um perfil de uma moça que tava postando ela tomando vinho à noite, né? E aí quando perguntam a ela assim, puxa, que restaurante você tava postando vinho? Aí ela responde, não, eu tava em casa, eu fiz uma produção pra ficar parecendo que eu tava no restaurante, né? E aí o entrevistador, né, que era o filósofo, ele diz assim, então já valeu, né? Porque se estão pensando que você tá bem, já valeu. Então, gente, tem coisa mais atual em Dorian Gray do que o Instagram. E aí temos as aparências, porque assim como as coisas reais da vida estão por detrás desse post lindo no Instagram, tem coisas que a gente vai ver na trajetória de Dorian Gray que, ainda que ele seja fisicamente lindo, por dentro ele tá muito corrompido. E a própria sociedade que Dorian Gray vai se envolver, porque ele quer sempre estar bem. Então, se ele sempre quer estar bem, ele vai estar com pessoas em festas, em lugares que as pessoas estão felizes. Ele não vai estar no momento de drama das pessoas que ele conhece. E aí, essas pessoas, né, que estão em volta de Dorian Gray, a gente vai poder perceber aqui na leitura de como também é complicado aceitar que alguém tão bonito, alguém tão educado, que frequente aparentemente, né? Ele frequenta esses lugares, ele gosta de arte, ele entende arte, ele aprecia a música. Como que alguém assim pode estar corrompido? Nosso Mr. Oscar Wilde dá uma sambada na cara dessa coisa, né? Da gente pensar na aparência física e a sua relação com o caráter da pessoa. Para ficar feliz o tempo todo, Dorian Gray tem que ceder aos seus desejos e tentações o tempo inteiro. Se ele deseja uma mulher, ele vai atrás dela, ele quer, mas dali amanhã ele pode não desejar mais aquela mulher, ele deseja uma outra. O seu professor Lord Henry, aquele influencer, aquele youtuber influencer de lá do século XIX, ele diz assim, ó, a única maneira de nos livrarmos de uma tentação é ceder a ela. Resista e a alma adoece. Então Dorian Gray aprende assim, olha, se você tá com uma coisa que você quer fazer, a única coisa o único jeito de você tirar esse pensamento da cabeça, esse desejo, é que você vai satisfazer. E o que leva a isso? Quem também tem essa edição pode dar uma acompanhada na página 164, porque além dos prazeres da carne, Oscar Wilde, ele vai falar também da acumulação de coisas. Consumir muita arte, assim, tira aquele prazer que tem. Se a gente ouvir aquela mesma música também o tempo todo, será que vai dar a mesma sensação? E as coisas bonitas, o ouro, as joias, aquilo que a gente quer comprar
Isso não é acumulação? Então tem uma parte que eu gosto muito que fala assim, ó, pois esses tesouros e tudo que ele colecionava em sua linda casa eram para ele meios de esquecer, modos pelos quais podia escapar, por uma estação do medo que por vezes lhe parecia grande demais para suportar. E sobre a cura da alma, a cura das questões humanas, das nossas questões existenciais por meio dos sentidos, eu até gosto, mas a gente tem que pensar que se tudo a gente precisa sentir realmente. Eu particularmente, eu tenho até um sentimento assim, eu não sou tão extrema de achar que os prazeres e alguma coisa a gente tem que se jogar para poder lidar com as questões e as dores do dia a dia. E eu acho que o dia a dia não tem como a gente disfarçar Instagram. A nossa trajetória de vida, ela é trágica de certa forma. A gente aqui não aceita essa coisa do trágico, de coisas que são inexplicáveis, ou na nossa vida, assim, ao nosso redor, até fora de nós, porque a gente está aí com as notícias, com a internet e com o jornalismo, e com as notícias externas, né? Então, assim, tem uma parte que o livro fala assim, nada cura a alma senão os sentidos. Só que o sentido é curado pela alma. Eu li o Retrato de Dorian Gray na época do carnaval e fez muito sentido. Se eu tivesse que programar uma leitura temática, eu acho que eu nem iria dar conta, que eu não dou certo com metas, mas acabou que ficou legal. Porque assim, o carnaval não é um pouco isso? E eu acho tão importante as pessoas que gostam de carnaval, eu acho muito bacana fazer essa extravagância, né, que tem durante o carnaval, para que depois tudo se dê uma acalmada. Eu acho que as energias que muitas vezes estão aí, ó, impregnadas, porque justamente eu acho que a gente não consegue sentir direito mais. Eu não sei se já saiu o vídeo da Sociedade do Cansaço, eu acho que já. Se saiu, você pode conferir lá, aqui também, porque o Byung-Chul Han, eu não sei se eu lembrei o nome do homem, mas tá, ele fala muito disso, que a gente não tá tendo tempo de sentir. Então aqui é um pouquinho assim, quando eu fui lendo Dorian Gray, eu não fui assim achando também tudo muito errado, sabe? Uma parte, tudo com moderação, a gente acaba desfrutando mais das coisas. Então essa parte do sentido e da alma, eu gostei. No final das contas, eu acho que sempre a gente dá uma chance aqui pro Retrato de Dorian Gray, porque eu acho que sempre a gente vai aproveitar essa leitura aqui. Acho que no futuro eu vou até reler. A gente sente a atração por temas, no modo geral. Eu gostei demais, e eu acho que no geral a tendência é que todos nós assim possamos aproveitar essa temática da imortalidade, da juventude, poder pensar nos nossos desejos. Existem mitos assim que já mostram quanto que a gente precisa pensar um pouco nesses assuntos, né? A questão do vampiro, que traz essa coisa de parar no tempo, assim, o que a gente vê nisso de que a gente acha tão interessante? Vamos pensar sobre, e bora ler o Retrato de Dorian Gray.